Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 3, que diz: Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os comerciantes da terra se enriqueceram a custo do seu luxo excessivo. Nesse capítulo 18 de Apocalipse, nós vamos falar sobre a queda da Babilônia, né, e o lamento sobre a terra. Aqui nós vamos ter algumas advertências para que nós venhamos fugir da Babilônia. Vamos ver aqui o lamento sobre essa queda, o quanto o Senhor ele fez, o quanto essas pessoas, né, que estavam ali celebrando, né, aqui nessa terra suas riquezas, vão ficar em ruína, né, definitiva. Nem ouro, nem prata, nada vai conseguir salvar ou até mesmo ser útil, né, quando o Senhor enviar o juízo sobre a terra. No versículo 1 desse capítulo, de número 18, a palavra do Senhor ela diz: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Versículo 2 diz: E ele clamou em alta voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, lugar de todos os espíritos imundos e de toda ave impura e abominável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram à custa do seu luxo. Este capítulo ele mostra a completa distribuição, ou melhor, a completa destruição, né, da Babilônia. O quanto nós vamos observar nesse texto aqui, o nome metafórico que João está usando, Babilônia, né, que tem todo o poder maligno mundial, né, e está realmente representada ali pelo diabo e seus anjos, por todos aqueles que vão estar sendo adeptos, né, a esse sistema mundano. Então, Babilônia, ela simboliza toda a parte política, toda a parte geopolítica, tudo que o mundo está realmente se preparando, se organizando, né, até mesmo para a parte financeira, a parte de poder, uma ser mais forte contra a outra, enfim. Tudo esse é o objetivo aí desse espírito da Babilônia. Tudo aquilo que tentar impedir, né, os propósitos de Deus sofrerá um final violento. Então, tudo que está tentando impedir que o propósito de Deus venha se cumprir, né, pode ter certeza que terá um final violento, terá um fim violento. Né? Quando ele diz aqui que a grande Babilônia se tornou-se morada de demônios, lugar de todo espírito imundo, de toda ave impura e abominável, é porque ela já está, né, sobre... Ali o inimigo estava operando de uma forma, fazendo de uma forma para que não viesse cumprir o propósito do Senhor. Então, quando ele fala ali no versículo 2 e 3, quando ele fala que os mercadores do Império Romano, eles enriqueceram explorando os prazeres pecaminosos de sua sociedade. Então, hoje nós observamos que muitos não querem saber como, né, mas importa que eles venham realmente enriquecer, né, de maneira ilícita, como muitos hoje têm enriquecido de maneira ilícita. Não importa qual seja o produto que esteja vendendo, importa que ele é lucrativo, mesmo que ele esteja matando pessoas, mesmo que ele esteja viciando pessoas, mesmo que ele vai fazer mal à saúde da pessoa. E hoje nós observamos que essa visão ela está realmente no meio da sociedade, onde muitos, né, têm se deixado levar e muitos têm aproveitado dessa situação para se enriquecer. Então, atualmente, muitos homens e mulheres de negócio fazem o mesmo. Governo e negócios estão frequentemente baseados
na ganância do dinheiro e no poder. Muitos indivíduos brilhantes sentem-se tentados a tirar vantagem desse sistema iníquo para enriquecer. Os cristãos são sempre prevenidos de se afastarem da sedução do dinheiro, da posição social e da vida confortável. Devemos viver de acordo com os valores exemplificados por Cristo: serviço, doação, abnegação, sacrifício, obediência e sinceridade. Então, muitos têm se aproveitado, né? E muitos têm se deixado ser seduzidos pelo dinheiro, pela posição social, né? Pelo conforto. Hoje nós vemos que tem países que eles incentivam a guerra porque eles são grandes potências de armas, de bombas, e por isso tem que fazer a propaganda do seu produto, incentivando guerra, incentivando, né, e até criando guerra para poder mostrar sua força e no mercado bélico, né, adquirir mais clientes. Então, observe o quanto o sistema desse mundo ele está corrompido, quanto, né, Babilônia ela tem influenciado muitas pessoas, né? E muitos são tentados, até servos do Senhor, a abrir mão dos seus valores, a abrir mão de tudo que realmente é o correto, é o certo, para servir na Babilônia, para poder viver realmente, né? E se entrando nesse sistema de engano, de mentira. Então, as pessoas, para que elas não venham realmente viver dentro desse sistema maligno, para que ela venha se afastar, um dos primeiros passos é a pessoa sempre importar com pessoas e não com produtos. Muitas pessoas hoje estão preocupadas com resultados, estão preocupadas com produtos, né? E não se preocupa com pessoas. Então, o sistema maligno faz a pessoa valorizar mais o produto do que a própria pessoa, né? Podemos nos afastar desse sistema maligno procurando afastar-se do orgulho próprio, né? Em suas programações, planos e sucessos. Então, que nós possamos lembrar da palavra de Deus. Devemos realmente ser comprometidos com aquilo que nós estamos aprendendo, daquilo que nós estamos ensinando, daquilo que nós até mesmo temos como a palavra de Deus. Então nós precisamos ser comprometidos com ela, fazendo ela valer, custe o que custar. Mesmo que uma vantagem apareça, mesmo que pessoas venham nos oferecer algo, nós não devemos aceitar, nós não devemos seguir nessa linha, nós devemos realmente crer que o Senhor, Ele nos sustenta. E não ir pelo caminho da facilidade, pelo caminho do desvio, pelo caminho de tantas coisas, né, da sonegação, de tantas coisas que é oferecido, né, e muitas das pessoas estão indo nesse caminho, né, fazendo o que é direito, o que é justo, né, não importa o que isso venha custar. Ah, mas o negócio está dando errado, eu vou ter que ir por esse meio ilícito para dar certo. Não devemos ir. Devemos continuar crendo que o Senhor é o nosso provedor e não se deixar levar, não se vender por certas coisas, ou não usar até mesmo pessoas como se fosse um produto, ou valorizando melhor um produto do que as próprias pessoas. Então, devemos procurar nos dedicar às atividades que resultem em produto a serviço e serviços dignos, né? E não apenas aqueles que alimentam os desejos do mundo. Os desejos do mundo são tantos que hoje as pessoas têm se aproveitado desse desejo e alimentado e enriquecido dentro disso. Quantos produtos, quantas coisas têm sido oferecidas hoje nesse mundo. E muitas das vezes os serviços não são dignos. Quantas pessoas têm morrido hoje em mesa de cirurgias porque por causa da beleza e vai e busca qualquer profissional no mercado? Quantos profissionais têm se habilitado, têm se formado, mas não têm experiências e estão hoje fazendo tantos trabalhos estéticos que nós vimos aí, vemos no noticiário pessoas que morreram por causa disso, porque muitas pessoas que aproveitando do mercado e vai atuar nessa área e muitas vezes não tem, né, uma certa experiência e acaba tirando a vida dos outros. Então, olha quantas coisas, né, o mundo tem oferecido. Olha quantas coisas as pessoas têm se aproveitado, até mesmo dos desejos do mundo. Seja no comer, no beber, no vestir,
Muitas pessoas têm se enriquecido e se aproveitado disso. Versículo 4 ele diz: ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participante de seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. Porque seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou da maldade dela. Retribui-lhe de acordo com o que elas vos deu, em dobro, conforme as suas obras. Dai-lhe bebida em dobro no cálice em que ela vos deu de beber. Versículo 7. Causai-lhe tanto o tormento e tristeza, quanto a glória e o luxo que ela buscou para si. Pois no coração ela diz: estou assentado como rainha, não sou viúva de modo algum, passarei por tristeza. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Ela será destruída no fogo, pois o Senhor Deus que a julgará é forte. Então, o povo da Babilônia havia vivido no mundo da luxúria, do prazer. Então, a cidade se vangloriava, dizendo: estou assentado como rainha, não sou viúva, né? Não verei o pranto. Então, os povos ricos e poderosos desse mundo são suscetíveis à mesma atitude. Uma pessoa que está em uma situação financeiramente confortável, muitas vezes se sente invulnerável, né? Segura e no controle. Essa espécie de atitude desafia Deus, né? E seu castigo contra ela é bastante severo. Fomos advertidos a evitar os pecados da Babilônia. Se você se sente financeiramente seguro, né, não se torne complacente, né, iludido pelo mito da autossuficiência. Use seus recursos para ajudar os outros, né, e progredir no reino de Deus. Então, Babilônia se sentia forte, achando que nada iria acontecer. Sistemas hoje estão imperando no mundo, né, acha que é intocáveis. A gente observa países que hoje estão totalmente fechados, né? Fazem negócio, mas estão fechados, estão intocáveis, estão numa situação, e pode ter certeza que para o Senhor não tem nada meio oculto. Mesmo que as fronteiras se limitem, né, de pessoas entrar ou sair, não importa, o Senhor, Ele conhece. Então, nós temos que ter cuidado com isso, com o orgulho de achar que por causa de ter a nossa confiança nas nossas riquezas, achando que o que nós temos, os bens que adquirimos, isso vai nos brindar e vai impedir que muitas coisas aconteçam, né? Até mesmo achando que Deus ele não tem o controle. Então, naquele grande dia, pode ter certeza, quando o Senhor vier destruir a Babilônia, né, tudo, e não importa, o ouro, a riqueza, tudo que está ali não servirá mais para nada. O 9 diz: os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxo, chorarão e plantearão por ela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Ficarão de longe, com medo do tormento dela, e dirão: ai, ai, da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. Então, aqui, aqueles que são prisioneiros do sistema, do mundo, perderão tudo quando ele entrar em colapso. Tudo aquilo que as pessoas trabalharam durante toda a sua vida para construir será destruído em uma hora. Aqueles que trabalham somente por recompensas materiais nada terão quando morrerem ou quando suas posses, né, forem destruídas. O que podemos levar conosco para a nossa nova morada? Nossa fé, nosso caráter cristão e nosso relacionamento com os outros crentes. Esses atributos são mais importantes do que qualquer quantidade de poder, prazer ou qualquer quantidade em dinheiro. Então, não tem como levar nada. Aqueles que fizeram alianças com Babilônia, que investiram na Babilônia, aqueles que estão investindo em determinadas áreas, em determinadas situações, querendo enriquecer, eles vão ver com seus próprios olhos a destruição da Babilônia.
quantas pessoas investiram o seu dinheiro, né, em criptomoedas, quantas pessoas se deixaram levar por pirâmide, quantas pessoas investiram em bancos, né, que estão aí falidos, vendo riqueza, e o que eles viram? Muitas das vezes aquele grande banco cair, viram realmente aquele sistema não deu certo, e ali viram realmente o quanto aquele investimento ali não trouxe lucro nenhum, pelo contrário, trouxe prejuízo. Então, aqueles que estão investindo no sistema da Babilônia, né, verão ali as fumaças, o incêndio, a destruição da Babilônia, né, e vão ficar de longe com medo, né, vão observar e falar assim: meu Deus, olha o que realmente aconteceu. Porque muitos estão ali, né, vão chorar, vão se lamentar realmente, porque deixaram de lado o que era realmente correto, o que era justo, né, o que era certo. No versículo de número 11, ele diz: os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias como ouro, prata, pedra preciosa, pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho e toda espécie de madeira aromática e todo objeto de marfim de madeira muito precioso de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor da farinha e trigo, bois, ovelhas, cavalos e carros, escravos e até almas humanas. Também desaparecerão os frutos que a tua alma cobiçava. Todas as coisas delicadas e suntuosas desaparecerão, nunca mais serão encontradas. Os que vendem essas coisas e se enriquecem com ela ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando, lamentando-se, e dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino e púrpura, de cidade vermelha e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Pois numa só hora foram destruídas tantas riquezas. Todos os pilotos, todos os que navegavam para qualquer porto, todos os marinheiros e todos os que trabalhavam no mar ficarão de longe, e olhando para a fumaça do seu incêndio, clamarão: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E jogarão pó sobre a cabeça e clamarão chorando, lamentando-se, dizendo: ai, ai da grande cidade. Por causa de suas riquezas, todos os que possuíam navios no mar se enriqueceram, e em apenas uma hora foi destruída. Exulta sobre ela, ó céu. Exulta também vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus julgou a vossa causa contra ela. Um forte anjo levantou uma pedra e, tomando de uma grande pedra de moinho, e jogou-a no mar, dizendo: a grande cidade da Babilônia será jogada com a mesma força e nunca mais será achada. Entenda que aqui os homens que investiram em coisas materiais, ele fala de tantas riquezas, pedras preciosas, de ouro, de pratas, né, de púrpura, tecidos, madeiras aromáticas, tantas coisas, marfim. Né, ele está falando aqui das maiores riquezas, né? E Babilônia era o principal ponto de. Era a cidade que comprava, era o país que comprava tudo, toda essa riqueza. E eles vão ver que aqueles que eles fizeram negócio com o comércio ali, de vender, de ali, era um lucrativo, os comerciantes, né, os líderes vão olhar e vão ver que aquilo que estão nos seus navios, que estão nos seus galpões guardado e armazenado para ser utilizado na Babilônia, né, nesse sistema da Babilônia, e vai ver a Babilônia destruída. E quando vê tudo isso, vai ver que o ouro não serve, que a prata não serve, que a madeira não serve, e o marfim não serve, nada ali vai servir de nada. Por quê? Porque o seu grande comprador vai ser destruído. E é isso que nós temos que olhar para o sistema desse mundo. Muitas pessoas não estão observando isso, mas que nesse dia você possa entender, olhar para a geopolítica, olhar para tudo isso e estar com o seu entendimento aberto. Então, que você fique com essa palavra em nome de Jesus.